Olá a todos e a todas, meu nome é Breno Augusto Nunes Pereira, eu estou na coordenação do programa de pós-graduação em gestão de organizações públicas e o objetivo desse vídeo é nós apresentarmos o nosso planejamento estratégico, as nossas formas de atuação, para onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Tá? Esse planejamento foi construído para os próximos 10 anos. Então nós temos um planejamento aí de 2021 a 2030, onde a gente busca alcançar a excelência na área de administração pública, reconhecido pelos nossos pares no Brasil inteiro, tá? Principalmente pela comunidade acadêmica e principalmente a comunidade em geral, que essa sim é a nossa razão de ser como programa de pós-graduação para servir melhor essa sociedade. Primeiro, para a gente pensar um planejamento ou uma visão de planejamento, nós pensamos diversas formas de estabelecer isso. Por exemplo, nós temos diversos modelos de Ansoff, modelos de Oliveira, modelos de administração privada tradicional. Esses modelos não são muito bem aplicados, são aplicados, mas não são muito bem implementados na administração pública, com as suas exceções nesse processo. E aí a gente pensou em criar uma alternativa de um planejamento mais simples, mais didático, que possa ser melhor exemplificado para todos e que todos possam ter um entendimento de quais são as nossas metas, quais são as nossas ações e principalmente quais são os nossos objetivos gerais nesse processo. Esse planejamento foi construído sob 3 enfoques básicos. Primeiro, nós temos o enfoque da CAPES, que é o órgão de regulamentação dos programas de pós-graduação no Brasil como um todo. É a CAPES que reconhece, que valida os títulos dos alunos que são formados e a CAPES que nos dá um norte, um direcionamento do que se quer. Então se tem o Plano Nacional de Pós-Graduação e esse é o primeiro norte que nós tivemos para nós trabalharmos isso, através também do documento diário, que também nos dá o norte de avaliação do que se pretende, do que se trabalha, essa mudança nesse processo no último quadriênio de 2017 a 2020 foi muito significativo em termos de focarmos maior o impacto social dos programas. Tá? Então isto representou para a gente uma grande mudança, mas uma mudança muito proativa e muito importante para o programa, que distanciou muito o programa acadêmico no profissional. Hoje é muito clara essa diferenciação para todos os professores do programa, para todos os alunos do programa, o que se espera do mestrado profissional e o que se espera do mestrado acadêmico, e nós temos uma perspectiva diferente em relação a isso. Nada quem é melhor ou pior, não é isso. São direcionamentos importantes que o mestrado profissional, que a avaliação agora repercutiu para o mestrado profissional, principalmente a questão do impacto dos programas. Tá? Então nós estamos um projeto muito forte em avaliação dos quais são os impactos e mensuração desses impactos do programa, e nós percebemos que nós temos diversos impactos na nossa sociedade e que muitas vezes não eram relatados nos relatórios. Tá? Então isso repercutiu para a gente foi muito importante para a nossa construção do nosso planejamento em si, planejamento estratégico em si, principalmente nos próximos 10 anos que a gente busca. Então esse é o primeiro enfoque, que é o primeiro direcionador do nosso planejamento, que são os critérios de avaliação da CAPES, que são o Plano Nacional de Pós-Graduação, que repercutiu fortemente no nosso planejamento. O segundo enfoque muito claro é o que a sociedade espera do programa, tá? O que a gente avalia em relação ao programa em si, mas o que a sociedade espera, que a sociedade é o que arca com os custos do programa e é o que ela espera, que tipo de profissional nós estamos avaliando. Então isso modificou todo o nosso processo de avaliação discente, egressos e da comunidade em geral, que mostra um enfoque diferente nosso agora, em que nós não formamos apenas um tecnicista, mas nós formamos também um cidadão muito claro, nessa perspectiva de que tipo de impacto que essas pessoas estão gerando para a sociedade. E essa visão, essas informações que nós conseguimos via sociedade foi muito importante no nosso direcionamento, no nosso planejamento estratégico. E o outro enfoque foi as nossas capacidades internas como recursos humanos, tá? Como pessoas, tá? Com professores, que tipo de profissional, que tipo de professor, perfil de professor que nós queremos no mestrado profissional. Então é essa junção
desses enfoques foram muito importantes. Além do que, nós temos também o nosso planejamento maior da universidade, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI, que foi uma base do nosso planejamento estratégico. Então, nós partimos da construção do planejamento estratégico através do PDI. Então, aos enfoques que a universidade trabalha em seu PDI, que vai até 2026, e nós temos um planejamento que vai até 2030, mas nós pegamos principalmente as diretrizes gerais do PDI para a construção do planejamento estratégico. Então, nós temos o planejamento estratégico institucional e temos o planejamento estratégico do programa, que está muito casado, o planejamento estratégico institucional, que está relacionado, muito casado também com o que a CAPES, o Plano Nacional de Pós-Graduação, identifica ou percebe como um programa de pós-graduação de excelência, que é aquilo que a gente está buscando e pleiteando a cada ano, a cada forma de trabalho. Bem, falando sobre o programa, nós somos um programa relativamente novo, nós iniciamos em 2011, tá? O nosso processo de operacionalização do programa, então nós estamos aqui em 2021, então a gente tem aí 10 anos de programa. Tá? Esses 10 anos a gente tem uma trajetória muito bonita de construção, de formação, a gente formou quase, chegar esse ano, agora 2021, 200 mestres em gestão pública que estão trabalhando em diversas áreas pelo país inteiro, seja na Polícia Federal, na Receita Federal, na Brigada Militar, na polícias militares, seja em INSS, universidades, áreas do governo federal, do governo estadual, diversas áreas, diversos trabalhos, diversos alunos que estão implementando de alguma forma os resultados do mestrado profissional no teu trabalho em si. Isso nos gratifica muito, principalmente quando a gente fez uma avaliação mais próxima aos nossos egressos. Percebemos o impacto dos programas, o impacto do trabalho, o nosso impacto como mestrado, como programa de pós-graduação, na vida dessas pessoas e principalmente nas organizações que elas estão atuando. Então isso foi muito gratificante a todos os membros do programa. Mas, dando esse enfoque inicial, esse é o nosso relatório Sucupira. O relatório Sucupira é um relatório que nós encaminhamos à CAPES todos os anos. Esse é o relatório 2020. Tá? Essa é só a parte escrita do relatório, o relatório que deu aqui 153 páginas, a parte escrita, mas as outras partes de publicação, nós tivemos um relatório em torno de 1.300 páginas esse ano, porque para um curso de mestrado é um relatório significativamente grande de atuações do que a gente fez no ano de 2020. Para vocês pensarem, foi um ano de pandemia, um ano de atividades remotas, isso dificultou de algumas formas o nosso trabalho, mas nós conseguimos ultrapassar as dificuldades e tivemos grandes impactos no programa em relação, mesmo estando em trabalho remoto, num período de pandemia. Eu vou passar rapidamente, aqui são vários pontos, eu vou passar rapidamente para a página 40 aqui, que é o que nos interessa, que é o nosso planejamento do programa, para a gente falar um pouquinho sobre essa apresentação do que a gente espera do programa em si. Tá? Esse relatório está disponível, tá? Ele está disponível na página do programa, então vocês possam ter acesso. Todas as informações do programa estão na página, então elas são públicas. Por que a gente acredita? Porque a gente trabalha com gestão pública, então o que quanto maior a transparência das nossas ações, melhor é os resultados que a gente possa obter. Então, todas as informações que vocês tiverem aqui, nós temos elas públicas na página, ou que vocês não tenham alguma dúvida, a gente pode encaminhar para vocês sem problema nenhum, isso não gera nenhum constrangimento ao programa. Aliás, é um prazer para a gente fazer esse tipo de ação. Planejamento estratégico, então a gente vem aqui determinando, isso aqui é o que a CAPES exige que a gente desenvolva, e a gente vai relatar o planejamento para vocês aqui. Então aqui a gente vai fazer um relato, tá? O que nós partimos? Nós partimos do pressuposto de uma seguinte questão: quais são as ações e procedimentos que o PPGOP deverá tomar a curto, médio e longo prazo, baseado nas dimensões apresentadas pela CAPES, de acordo com o PDI da Universidade Federal de Santa Maria, para consolidar no conceito 5 até 2030. O nosso objetivo não é obter o conceito 5 em 2030, o objetivo é obter o conceito 5 antes, mas consolidar isso, ou seja, ser um programa consolidado. Para um curso de mestrado, o conceito 5 é o nível máximo na avaliação. Tá? Então, a gente quer não só um conceito 5, mas a gente quer um programa consolidado, extremamente consolidado em todas as áreas. Tá? Nós somos um programa hoje
com grande parte do nosso programa consolidado. Tá? Então a gente quer ser reconhecido como um curso de excelência no Brasil inteiro. Nós já somos um curso de excelência aqui no Rio Grande do Sul, com grande impacto no Rio Grande do Sul, e queremos mostrar para o Brasil, queremos mostrar o trabalho que é realizado aqui. E o planejamento tem essa visão. De acordo com as dimensões apresentadas pela CAPES, que é aquilo que eu disse para vocês, que é o documento de área da nossa área 27, de avaliação da CAPES, que é a Administração Pública, Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, e o Plano Nacional de Pós-Graduação. E de acordo com o PDI da UFSM. Então, esses dois direcionadores, mais a comunidade externa, mais as nossas capacidades internas, foram construídos esse planejamento em si. E aqui eu tenho a definição da proposta metodológica que nós fizemos, do planejamento estratégico. Essa proposta foi construída junto ao colegiado, junto aos professores, para a gente possa definir isso melhor. Então aqui nós trabalhamos com missão, definição de dimensões que afetam, elaboração de planos de ação, desenvolvimento de mecanismos de execução e implementação de estratégias desse processo. Tá? Então, as ações transversais em que nós trabalhamos com estas dimensões, essas são as dimensões do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSM, que eu já falei que é até 2016, e ele trabalha com essas 7 dimensões: internacionalização, educação inovadora e transformadora, com excelência acadêmica, inclusão social, inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia, modernização e desenvolvimento organizacional, desenvolvimento local, regional e nacional, e gestão ambiental. Algumas dessas dimensões casam muito claro com as perspectivas do Plano Nacional de Pós-Graduação. Por exemplo, fortemente o plano trabalha com a questão da internacionalização e a universidade também trabalha sobre essa perspectiva. Então é uma ação muito forte nossa, que nós vamos trabalhar muito forte, estamos trabalhando e vamos trabalhar mais nos próximos anos. Tá? Então vários pontos aqui que estão no Plano Nacional de Pós-Graduação também estão no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSM e que foram bases para o nosso planejamento em si. Então aqui nós temos o PPGOP e a internacionalização, PPGOP Educação Inovadora, a PPGOP Inclusão Social, PPGOP Inovação, Geração de Conhecimento e Transferência. Então, as nossas bases as nossas bases de atuação estão baseadas nas dimensões da universidade, de acordo com o que solicita a CAPES, através de uma perspectiva de curto, médio e longo prazo. Tá? Então, nós tivemos 7 dimensões, e nessas 7 dimensões foram trabalhadas curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, eu tenho as 7 dimensões trabalhadas, que ações eu vou atingir a curto prazo, essas dimensões, que ações eu vou atingir a médio prazo, e essas dimensões, que ações eu devo atingir a longo prazo. Tá? A longo prazo, nós estamos falando até 2030, então num processo de 10 anos de planejamento. Então essas foram, vamos dizer assim, a nossa visão, a perspectiva, a construção metodológica do nosso planejamento, e ela está toda descrita aqui, tá? Como foi feito, como foi trabalhado, da forma como foi sistematizada essas ideias, construída essas ideias, porque não é construído de um dia para o outro, e não é construído apenas por uma pessoa, é construído à base de reuniões com a comunidade, técnico administrativo, discentes, aquilo que eu expliquei no início dessa apresentação. O planejamento do PPGOP propriamente dito, ele começa com uma missão, e a missão nossa é bastante clara, que é formar profissionais e pesquisadores de alto nível, com atuação nacional e internacional, que possam assumir responsabilidades pela execução e liderança nas atividades públicas, levando soluções inovadoras para a melhoria da qualidade de vida da população. Então, nós queremos formar profissionais e pesquisadores de alto nível, tá? Tanto nacional como internacional, que possam assumir responsabilidade de gestão e liderança. Nós formamos líderes, queremos pessoas que exerçam liderança nas atividades públicas, nas organizações públicas, levando soluções inovadoras para a melhoria da qualidade de vida da população. Ou seja, o que é levar soluções inovadoras? Isso implica necessariamente no produto tecnológico do nosso programa. Então, todo o aluno que sai do nosso programa, ele tem um produto tecnológico. Ele precisa desenvolver uma solução inovadora. Se essa solução vai ser implementada ou não, isso requer uma questão política, uma questão gerencial de cada órgão público. Mas ele leva uma ferramenta tecnológica
para que possa gerar subsídios para aquele gestor, aquele ente político possa implementar essa solução para a melhoria da qualidade de vida da população. Seja de diversas formas, seja de tratamento de resíduos sólidos, seja de tratamento de um aplicativo na área da saúde, seja melhoria de atendimento de uma resolução, seja na modernização administrativa de um processo, seja na melhoria da eficiência, se nós estamos trabalhando de acordo com a New Public Management, seja a eficiência do processo gerando resultados melhores, a prestação de serviços melhores, o que a gente quer é desenvolva um produto. E isto é muito claro. Isso está na nossa missão, isso está no nosso DNA como programa. Nós queremos líderes que gerem soluções inovadoras. Então a gente trabalha fortemente nisso. No primeiro dia de aula, na primeira semana de integração, todos os alunos já sabem disso. Todos os alunos já sabem desse processo. E nós estamos construindo modelos de construção, modelos de trabalhos finais muito focados nesses produtos tecnológicos. Tá? E isso, cada vez mais, nós estamos criando uma expertise muito forte entre os docentes, em que nós temos produtos relacionados a aplicativos trabalho com Lei Maria da Penha, eu trabalho no setor da saúde, eu trabalho na questão do lixo, eu trabalho em desenvolvimento de banco de dados. Então, são produtos tecnológicos que os docentes estão desenvolvendo hoje com os alunos do curso. Diversas ações que a gente possa relatar aqui, mas não é o objetivo nosso. Então, a nossa missão é bastante clara de diferenciar o que é o mestrado profissional, porque nós queremos levar em soluções inovadoras, ferramentas inovadoras que possam ser aplicadas imediatamente para a melhoria da qualidade de vida da população, que é o nosso foco. Nós, como gestão pública, nós precisamos melhorar a qualidade de vida da prestação de serviço e, consequentemente, nós melhoramos a qualidade de vida de toda uma população. Valores, ética, é um valor, princípio básico, ética e moral, um princípio básico do nosso programa. Então, a gente busca trabalhar de forma muito ética com os alunos, demonstrando a importância, demonstrando o que é um mestrado profissional. E nós temos uma responsabilidade muito grande, e aí vem uma questão da responsabilidade, nós temos um perfil de aluno que é diferente do perfil acadêmico, e um perfil de aluno que muitas vezes está muito tempo fora da universidade, e ele precisa voltar ao linguajar da universidade. Então a gente precisa fazer essa interlocução entre a prática que ele vivencia e a teoria em si que ele trabalha. Então, e isso possa, de alguma forma, ser trabalhado, isso precisa ser trabalhado. E, principalmente, a questão da gestão pública, que é uma questão ética muito forte na nossa sociedade, e que nós temos que não só mostrar, construir um ideal ético coletivo, mas também aplicar isso. A ética funciona, como diz o Aristóteles, a ética funciona na prática. Eu sou ético não aquilo que eu falo, mas aquilo que eu faço realmente pelas minhas ações. Tá? Busca de excelência constante, então nós estamos trabalhando incessantemente na busca de excelência. Tá? Cooperação, principalmente cooperação com outros programas, a gente sabe das nossas potencialidades, mas também sabe das nossas fraquezas, e a gente busca o processo cooperativo com outros programas, principalmente programas nacionais mais reconhecidos, programas internacionais, que possam nos dar a sustentabilidade maior e possam de reduzir alguma fraqueza, alguma deficiência momentânea que a gente possa ter, até a gente possa suprir essa deficiência. Mas esse processo cooperativo é fundamental. Nós acreditamos que a administração pública ela é construída através de processos cooperativos. Nós só conseguimos implementar políticas públicas, implementar políticas efetivas públicas se nós tivermos uma ação cooperativa, principalmente com a sociedade. Por isso a nossa relação com a sociedade é muito mais próxima. Nós precisamos de ações, implementar ações com as organizações que elas possam implementar as ferramentas que foram criadas pelos nossos alunos. Senão elas necessariamente viram papéis que vão para a gaveta, ou seja, trabalhos muito bonitos que vão para a gaveta. Então nós temos um compromisso também muito forte em estabelecer parcerias cada vez mais duradouras. Disponibilidade, então a gente tem uma relação muito próxima aos professores e tem uma disponibilidade muito grande com os alunos. Todos os nossos professores estão dedicação exclusiva, todos os nossos professores têm salas de aula específicas, salas de atendimento específicas, os alunos têm sala de trabalho aqui dentro do programa. Isso é um princípio básico nosso, nós precisamos construir isso e ter a disponibilidade total dos alunos. E transparência é um princípio básico nosso também,
de tudo que a gente fizer ter mais transparência possível. Então nós estabelecemos objetivos de curto, médio e longo prazo. Tá? Objetivo de curto prazo, consolidar o PPGOP perante a CAPES. Então a gente quer obter, o nosso objetivo é obter conceito 4 agora nessa avaliação trienal, quadrienal agora, 2017 a 2020. Então o resultado vai sair, agora mudou, era para sair em 2021, devido à pandemia, esse resultado vai sair no início de 2022, tá? O resultado definitivo. Então a gente quer obter o conceito 4, a gente acredita fortemente que a gente tem estrutura, a gente tem compromisso, a gente tem uma consolidação do programa muito clara, definida nos relatórios, com produção científica muito forte, com produção tecnológica muito forte e ascendente cada vez mais, tá? E a gente tem todos os requisitos importantes para obter o conceito 4. Objetivos objetivos a médio prazo. Abrir e consolidar um curso de doutorado em gestão de organizações públicas. Nós estamos esperando a abertura da PCN, da CAPES, possivelmente não deve abrir em 2021, deve abrir somente em 2022, para que a gente possa enviar nossa proposta de curso de doutorado em gestão pública. A gente acredita que nós temos um corpo docente muito maduro, nós temos uma infraestrutura muito boa para se trabalhar, para que a gente possa abrir um doutorado em gestão pública, que seria o primeiro doutorado em gestão pública na região sul do Brasil. Dada a nossa expertise em gestão pública, dado o número de candidatos que nós temos hoje no mestrado, nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, nós somos entre os 3 maiores números de 3 cursos da UFSM que tem maior número de candidatos inscritos para a seleção. Nós temos uma média de 2 a 3 candidatos por vaga, isso é uma média muito boa, chegando a 5 quando a gente faz turmas fora de sede. Então é um processo há uma necessidade muito grande de cursos de mestrado profissional. Nós temos hoje no Brasil em torno de 12 milhões de servidores públicos, só servidores públicos, e a gente não trabalha apenas com servidores públicos, mas também com agentes públicos. Tá? Só servidores públicos nós temos 12 milhões. E não chega a 20 cursos de pós-graduação em gestão pública no Brasil. Então é muito poucos cursos para qualificar uma demanda muito grande. E nós temos uma demanda muito grande aqui nessa região do Rio Grande do Sul, que é uma região de muitos servidores públicos, e o curso tem de atender muito essas organizações e esses servidores também. Então a gente acredita que abrir um doutorado nos dá um upgrade muito grande em relação às nossas conquistas e acreditamos que a gente está maduro para construir isso com professores altamente produtivos em termos acadêmicos e em termos profissionais também. Então nós temos meta nisso aí em 2023, porque a gente vai enviar o relatório em 2022, esperamos que a CAPES aprove esse relatório e início das aulas em 2023. E objetivos a longo prazo, ser um dos PPGs de referência na administração pública em todo o território nacional, com projetos nacionais, internacionais e com grande impacto social. Então o que é excelência para a gente? Nós temos projetos nacionais e internacionais financiados e com grande impacto social, ou seja, nós começamos a implantar projetos no Brasil inteiro. Nós temos ações no Brasil inteiro. Nós temos uma repercussão das nossas ações em todo o Brasil. Tá? E uma meta atingir o conceito 5 na CAPES até 2030, mas principalmente nós não estamos muito preocupados com o conceito. O conceito é importante, o conceito é um conceito que baliza o nosso trabalho, mas principalmente ter esse reconhecimento nacional, dada a construção de projetos nacionais e internacionais. Isso não significa que as atividades que nós fazemos hoje nós vamos deixar de fazer. A gente vai construir essas atividades, continuar com essas atividades e fazer uma construção maior a partir desses projetos em si. Tá? Então aqui nós temos horizonte temporal, desafios, ações e métricas de atuação. Então o que nós fizemos? A curto prazo, nós estamos falando de 2020, 2022, então está em vigor. Tá? Então eu tenho uma meta, obter o conceito 4 na próxima avaliação. Então essa é a meta geral do curto prazo, que está aqui definida, ou seja, obter o conceito 4 na próxima avaliação da CAPES, então ela está aqui definida. Desculpe. E aí eu tenho os planos de ação, as ações em si, que essas ações são as ações que estão lá no PDI da universidade. Então a gente fez a curto prazo internacionalização, lembrem aqui, ó, foi passado aqui para vocês, aqui em cima, aqui, a curto prazo eu tenho internacionalização, educação, inovação, então eu tenho uma meta a curto prazo,
médio prazo, com essas questões, com esses itens, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Tá? E aqui embaixo se faz uma descrição sobre essas perspectivas. Então, internacionalização, qual o desafio? Criar disciplinas serem ministradas em inglês. Tá? Métricas, ter um percentual significativo de disciplinas ministradas em inglês no programa. Hoje, 5% das nossas disciplinas são ministradas em inglês. Então, nós temos disciplinas específicas para serem ministradas em inglês. Nós somos o único programa 3 da universidade que eu tenho conhecimento, tá? Que tem disciplinas ministradas em inglês. A universidade tem poucas disciplinas e nós trabalhamos fortemente isso. Tá? Então essa era a meta, nós cumprimos a meta a curto prazo, nós já temos essas disciplinas e tende a aumentar o número de disciplinas ministradas em inglês, até porque nós estamos começando a receber alunos de outras nacionalidades. Então a gente tem essa meta a curto prazo de internacionalização muito forte nesse sentido. Outro desafio, então são desafios, outro desafio, ter o site com informações em outras línguas. Garantir que os candidatos ao programa de outras nacionalidades possam ter acesso aos editais de seleção do programa e informações disponíveis na página do PPGOP. Ter o site mais de um idioma. O que nós fizemos? Atualmente o site do PPGOP pode ser consultado em idioma inglês, francês, italiano, espanhol e naturalmente português. Então o processo, o programa, ele está altamente mudando de forma muito constante. Então nós temos hoje uma pessoa, uma RP trabalhando nas redes sociais do programa, mudando o site, trabalhando no Facebook, trabalhando no Instagram, que são nossos três acessos de informação externa aí, e essas pessoas possam ter condições de trabalhar ou de acessar os editais em outras línguas. Tá? Esse é um trabalho também, hoje a gente tem alunos, trabalha com alunos externos, tá? do exterior, de outras nacionalidades, mas é um trabalho também que a gente tem que solidificar junto à universidade, de lançar os editais já em dois idiomas. Tá? Isso é uma construção que a gente está fazendo, eu acho que a partir de 2023, 22, 23, a gente já tem algo mais consolidado em relação a isso. Mas hoje o site do programa já está em várias outras línguas. Ter docente estrangeiro no programa, evidência de internacionalização, isso é uma métrica de avaliação da CAPES. Contratar um professor estrangeiro para o quadriênio, ou seja, desde 2019 nós temos o professor Eric, que é um professor canadense que participa com a gente, então ele dá aula junto ao programa, dá aulas em inglês no programa, então ele já trabalha no programa junto a gente e o professor Eric vai ficar aí um bom tempo trabalhando com a gente também. Então esses são desafios a curto prazo de internacionalização. Então nós temos desafios a curto prazo de inclusão social, ou seja, criar uma política de acessibilidade junto ao programa, abrir sistemas de cota para ingresso e permanência de discentes junto ao programa, 15% das vagas, ou seja, nós temos a meta de 15% das vagas serem destinadas a cotistas. Hoje nós temos 15% das vagas ofertadas a cotistas. Nós somos um dos primeiros programas dentro da UFSM a criar uma política de ações afirmativas. Tá? Junto ao PPG de História, outros PPGs aí, mas somos os primeiros dentro da UFSM a ter isto. E agora a gente está batalhando, possivelmente esse ano a universidade vai criar uma política de ações afirmativas para todos os programas de pós-graduação. E essa meta vai mudar, tá? Então essa meta vai passar de 20% para 20%. Então a gente vai ter em torno de 20% a partir de 2022, 20% dos nossos alunos serão alunos cotistas. Tá? E o que é aluno cotista? Aluno PDI, que é cota preto, pardo, índio, e PCD, que é pessoas com deficiência. Então a gente vai fazer uma mescla entre esses, entre aspas, cotistas, e vamos inserir essas pessoas dentro da comunidade. Nós acreditamos que a universidade ela tem que ser muito mais próxima à comunidade e ela tem que ser o reflexo dessa comunidade. Tá? Para isso a gente tem que fazer algumas adaptações ao nosso trabalho, seja em classe de aula, com classe, seja uma série de adaptações, banheiros, e nós já estamos fazendo isso, já estamos tendo um apoio muito forte da direção para a gente construir essa política e até uma política de capacitação aos docentes também, em termos de atividades que possam ser, ou que vão ser trabalhadas em sala de aula. Então isso já está sendo feito no programa e vamos aumentar isso, dado a nova normativa que vai ser ainda aprovada na universidade, para aumento desse número de cotas para 20%, no mínimo 20%. Outra meta, vamos dizer, outra proposta dentro do
nosso planejamento de curto prazo, que é inovação e transferência de tecnologia. O desafio é possibilitar todos os trabalhos de conclusão do curso PPGOPS resultem em produto a ser implementado em uma instituição pública. Então, nós temos aqui criação de um capítulo específico da dissertação apresentada sobre o produto tecnológico criado, expondo a sua inovação e aplicabilidade. 100% das dissertações devem apresentar o produto tecnológico e sua inovação, isso é a curto prazo. Então, essa meta nós já construímos também, já temos 100% das nossas dissertações hoje apresentam o produto tecnológico. Ou eles vêm como um capítulo à parte, dentro do trabalho, ou eles vêm como um apêndice. Tá? Então, a gente vai ter isto. Por que nós não temos indo produto tecnológico separado? Porque nós estamos trabalhando também numa mudança do regimento da Pró-Reitoria de Pós-Graduação que vai permitir que isso possa ser colocado como um produto separado fora da dissertação. Mas, por enquanto, ele está dentro da dissertação em si, dadas as nossas limitações regimentais que nós temos internas. Outro desafio, dentro do inovação e transferência de tecnologia, perceba, nós temos vários desafios independentes do item. Garantir que os produtos tecnológicos desenvolvidos pelos discentes do programa possam ser implementados junto às organizações públicas. Então, o objetivo aqui é estreitar parcerias com as organizações públicas para que os trabalhos sejam desenvolvidos para a solução de problemas específicos, especificados para essas organizações. Isso é importante. Nós queremos desenvolver ou trabalhar que a demanda comece a vir das organizações públicas. E isso a gente já está construindo, ou seja, nós temos uma demanda, as organizações públicas nos vêm até nós dizendo, olha, eu preciso desenvolver um trabalho sobre essa perspectiva. Então nós temos trabalhos na Polícia Federal, no Exército, na Aeronáutica, em várias bases militares. A gente tem uma série de bases militares aqui, em que a demanda muitas vezes vem das organizações públicas e nós adaptamos as nossas capacidades aqui e os alunos vêm desenvolver trabalhos nesse sentido. Então, o objetivo também está atingido, ou seja, hoje nós temos em torno de 50% da nossa demanda, ela é oriunda de solicitações das organizações e não somente da cabeça do aluno que acha que aquele trabalho é importante, seja lá o que for. Porque a gente acredita que, dada a necessidade das organizações, é muito mais fácil nós implementarmos esses processos organizacionais. Modernização e desenvolvimento organizacional, que é outro item, promover a participação em editais de agência de desenvolvimento e da iniciativa privada para a pesquisa visando o financiamento do projeto de pesquisa. Nós temos clara noção da nossa dificuldade hoje de obter financiamento externo, dada as restrições orçamentárias, principalmente em editais públicos. Tá? Mas isso não nos intimida. Hoje o programa tem em torno de R$1.500.000 financiados. Isso eu estou tirando bolsas de professores, eu estou falando de financiamento de projetos de pesquisa em si. Para um curso 3 da área 27 é significativo, dadas as restrições orçamentárias que nós temos hoje. Nós acreditamos que seja bastante significativo. Nós temos um percentual grande de docentes hoje com algum tipo de financiamento. Praticamente quase todos os professores têm algum tipo de financiamento. Mas nós buscamos ampliar isso. Esse número não nos está satisfeito, a gente busca ampliar o número de financiamentos de projeto de pesquisa e avaliação da capa para o item Programa Avaliação Quadrienal. Então a gente quer ampliar esse número. Nós temos 50% dos docentes permanentes com pelo menos um projeto financiado. Tá? Então essa é a nossa situação, era a nossa meta, a nossa situação atual a curto prazo. Tá? A longo prazo a gente quer ampliar isso e não só ampliar o número de docentes permanentes com projeto financiado, mas aumentar o percentual, o valor financiado de cada projeto. Tá? Principalmente com parcerias internacionais, com agências de fomento internacionais, que a gente possa ampliar e dar um escopo maior aos nossos projetos de pesquisa. Nós já temos vários projetos de pesquisa financiados pelo governo federal, tá? Diretamente com ministérios do governo federal e não com o CNPq e CAPES, tá? Dadas as nossas peculiaridades como administração pública, como gestão pública, mas queremos ampliar essas parcerias também. Modernizar administrativamente a secretaria do programa de forma a permitir que grande parte dos trabalhos dos docentes possam ser feitos sem a presença física junto ao setor. Isto era uma proposta que isso foi muito acelerada pela pandemia. Tá? Num dos processos que chegam de forma física, com presença física dos discentes. 90% dos processos devem ser feitos de forma virtual através da plataforma criada pela instituição e pelo programa. Hoje, 90% dos projetos são feitos de forma virtual através de programas criados. O trabalho remoto ocasionado acelerou muito esse processo.
Essa meta hoje atingida, nós temos muito poucos processos e possivelmente a partir do ano que vem a gente vai ter menos ainda. Tá? Praticamente 100% dos processos serão feitos de forma virtual pelas plataformas, pelo sistema da UFSM, dado o expertise que foi criado dentro da instituição, dada a pandemia da Covid-19. Então isso acelerou e reduziu drasticamente, a gente vai ver que reduziu o número de papéis, número de impressões, melhorando a qualidade de vida, melhorando a sustentabilidade da organização em si. Criação do núcleo de internacionalização, percebam, isso aqui é um processo de modernização organizacional, e não a criação do núcleo de internacionalização, ela impacta aqui, mas também impacta na internacionalização. Promover e apoiar a atuação científica internacional com relevância e impacto através de atividades de pesquisa, ensino e extensão, buscando as soluções para o PPGOP com uma visão que contempla os interesses da comunidade e da entidade local, nacional e internacional. As métricas são baseadas nos indicadores da área. Então, o que nós queremos como meta? Aumentar no mínimo em 10% o grau de internacionalização do programa a cada 2 anos, de modo a permitir que um programa com alto grau de internacionalização em 2030. Então, esse é o papel do núcleo. O núcleo tem pessoas que trabalham com esse núcleo, tem uma sala que vai se chamar Núcleo de Internacionalização quando a gente voltar presencialmente. Tá? O núcleo já criado e com política de internacionalização também já está criado. Nós também temos uma política de internacionalização que está na página do programa. Vocês podem clicar lá, política de internacionalização do PPGOP. Nós temos claramente as metas, diretrizes, como estabelecer isso, que será detalhado no tópico a seguir. Tá? Então, assim, nós temos claramente isso definido como política de internacionalização. Então, esse núcleo vai ser o nosso... vamos dizer assim, o nosso motor nesse processo para que a gente trabalhe fortemente nisso. A gente busca, tem várias ações de internacionalização que a gente já está fazendo junto ao programa que a gente está descrito aqui nesse planejamento. Desenvolvimento local, regional e nacional, ou seja, nosso foco é muito claro, é desenvolvimento local, regional e nacional. Criação do doutorado, esse é o primeiro desafio. Então, elaboração da PCN, tá? Ele já está praticamente pronto. Esperamos a abertura dos prazos na CAPES, aprovação do curso de doutorado dentro do limite, aqui estava em 60%, hoje já está em 80% concluído, tá, desse processo. Abrir uma turma de mestrado profissional fora de sede, isso é um desafio nosso constante também. Nós temos uma demanda muito grande, então nós temos três campos dentro da UFSM, então a gente sempre busca abrir uma turma fora de sede pelo menos a cada 2 anos. A gente abre uma turma fora de sede para oferecer uma turma específica nesses campos. Por exemplo, nós abrimos uma turma estamos fechando uma turma em Cachoeira do Sul, que é uma cidade que fica aqui a cerca de 150 a 200 quilômetros de Santa Maria. Essa turma está finalizando agora, e que nós tivemos 20 alunos que eram servidores da UFSM desse campo, e mais 10 vagas para a comunidade geral, tá? De forma tudo gratuita, para ninguém paga nada, e os professores também vão lá, eles têm uma ajuda de custo para ir, mas também não recebem para dar aula, já que é a função deles trabalharem e darem aula. E hoje a gente já tem uma turma, abrimos em 2021 uma turma no campus de Palmeira e Frederico, também com 35 vagas, sendo 20 vagas para a comunidade, para servidores desses 2 campos, e 15 vagas para a comunidade geral. Tá, isso dá uma repercussão muito forte na UFSM para o campus, porque são os primeiros, principalmente em Cachoeira, foi o primeiro mestrado, a turma de mestrado a ser implementada naquele campus. E em Palmeira e Frederico há uma demanda muito grande, uma região norte do Rio Grande do Sul, uma região muito carente em termos de pós-graduação. Então a gente tem uma demanda muito grande por essas turmas fora de sede, sempre dentro do campus da UFSM, tá? Sempre dentro da estrutura física da UFSM, em que os professores vão lá, dão as aulas, as mesmas disciplinas, as mesmas turmas que dão aula em Santa Maria, dão aula lá, os mesmos professores. Tá? Não tem nada diferente. E depois eles vêm participar de orientações, trabalhos em grupos de pesquisa no 2º ano aqui em Santa Maria. Nosso objetivo é ampliar o alcance do programa, capacitando profissionais e aumentar a inserção social e desenvolvimento regional do programa. Ou seja, o programa é reconhecido hoje de Porto Alegre ao norte do Rio Grande do Sul. É o programa de referência para essa população hoje. Nós estamos falando de uma população aí de, sei lá, 5 milhões de pessoas.
Abrir uma turma com 35 alunos, sendo 15 vagas destinadas à comunidade externa. Financiamento obtido para o projeto, a gente consegue financiamento junto principalmente às universidades, e não só universidades, mas prefeituras, que financiam de alguma forma as aulas, o traslado, as diárias, esse tipo de ação a gente consegue, e aulas programadas para início de 2021 já iniciaram, infelizmente iniciaram de forma remota, mas a gente está tendo uma ótima, excelente aceitação dos alunos em si. Gestão ambiental, que é outro item, redução da impressão de papéis e assinatura de papéis. Lembra que nós modernizamos administrativamente, claramente isso gerou uma criação de assinaturas eletrônicas, da atas de mestrado, para assinaturas de coordenação do colegiado, docentes e discentes, redução de 70% das impressões de folhas. Tá? Hoje, era uma meta, hoje nós temos 100% desse processo em impressão de folha, ou seja, como nós estamos funcionando 100% remoto. Tá? Então, consequentemente, nós não estamos imprimindo nada, as impressoras aqui estão paradas nesse sentido. A educação inovadora, incentivar os discentes e docentes à execução de trabalhos tecnológicos, na prática. Tá? Número de produtos tecnológicos desenvolvidos e implementados nas organizações. Então, nós tinha uma meta de 50% dos produtos tecnológicos que são desenvolvidos pelos discentes em seus trabalhos deverão ser implementados em suas respectivas organizações. E hoje, fazendo uma avaliação com os egressos, nós temos 67,5% dos produtos tecnológicos implementados. Isso é um índice muito bom para a gente. Tá? A gente não tinha esse índice, a gente construiu junto aos alunos, você implementou, como é que foi implementado, onde está implementado, e nós temos essa relação, e hoje nós temos 67% dos nossos produtos desenvolvidos no programa foram implementados. Isso demonstra a necessidade que a administração pública tem para implementar o carente de ferramentas tecnológicas que possam ser implementadas e adaptadas à realidade delas. Esse é o papel fundamental do mestrado profissional. Esse papel é essencial do mestrado profissional, que é chegar à prática e implementar ações que possam mudar de alguma forma a prestação de serviço e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população. Esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa função como gestão pública. Outro desafio, incentivar a criação de projetos de extensão com foco na educação básica. Esse é um item muito solicitado pela CAPES, que a gente não atue apenas na graduação, mas atue também na educação básica. E nós temos vários trabalhos na educação básica, principalmente de educação financeira. Tá? Então, no sentido de educar a população. E a gente está desenvolvendo isso, assim, o número de produtos tecnológicos desenvolvidos e implementados na educação básica. Nós temos hoje 5 projetos de extensão com desenvolvimento de produtos tecnológicos aplicados na educação básica. 5 projetos são desenvolvidos, então atingimos a nossa meta também. Por que isso é importante, gente? A gente quer ter ações de educação. Nós estamos formando aquele ponto inicial que eu disse na missão da organização do PPGOP em si. Nós estamos formando profissionais, não apenas profissionais técnicos, tecnológicos, mas profissionais da educação, principalmente, profissionais da administração pública. E nós acreditamos que todo servidor, todo profissional da educação pública, ele antes de ser um tecnicista, ele é um educador. Ele tem que educar. Nós vivemos uma população altamente desprovida de recursos, altamente desprovida de educação, altamente desprovida de cidadania. E cabe ao servidor público ter o papel de educação, ter o papel de educador, antes de ser um tecnicista. Então nós precisamos educar, esse é o nosso objetivo e a gente sempre incentiva isso junto aos alunos. Educação. Educação não é o professor apenas ser o educador, mas cada agente, cada cidadão ser um educador. E nosso papel junto à educação básica é fundamental, porque ali é que inicia a educação, seja para o bem ou seja para o mal. E nós precisamos educar, seja educação financeira, seja a questão de lixo, seja a questão da saúde, seja a questão de segurança pública. Nós precisamos ter um foco maior nisso. Então nós estamos desenvolvendo produtos tecnológicos muito interessantes para esse público e ações muito interessantes. Nós temos a construção a médio e longo prazo, a médio prazo principalmente, a construção de laboratórios de atuação do PPGOP que possam inserir claramente os nossos alunos em educação básica, que eles possam desenvolver ações da educação básica, como ações de disciplinas, ações que possam
demonstrar cidadania, levar cidadania junto à educação básica. O nosso papel de educador, o nosso papel de educação cidadã é muito presente dentro do programa. E esse é um dos nossos desafios. Aqui nós temos, eu não vou passar todos os pontos claramente para vocês, que a gente faria 2 horas de apresentação e ficaria muito cansativo, tá? Muito cansativo para vocês. Mas aqui nós temos ações de médio prazo, de 23 a 26, em que a nossa meta principal era abrir e consolidar o curso de doutorado dentro do PPGOP. Então nós temos ações também de internacionalização, aí aqui incentivar a política de pós-doutorado no exterior, muito claro isso. Nós temos hoje, tivemos no último quadriênio, 4 professores saindo para pós-doutorado, e vamos incentivar isso, mais pelo menos 5 professores para saírem pós-doutorado no exterior. Então isso é uma política clara. Como é que a gente vai incentivar isso? A gente vai fazer contatos com os programas, com as universidades do exterior e colocar esses professores em contato com esses programas para que possam ter essa participação. A gente vai facilitar o processo. Incentivar a participação de docentes do exterior em bancas de trabalho de conclusão junto ao programa, ou seja, então a gente tem isso como política, a nossa política de bancas, e está lá no PPGOP também, está lá na página do PPGOP, a nossa política de formação de bancas tem como incentivo a participação de docentes do exterior nas bancas de trabalho de conclusão, para que nós possamos ter um respaldo internacional sobre o que a gente está fazendo. Tá? A gente busca claramente isso. Inserção social, então nós temos as métricas de cada um, tá? Criar uma política de acessibilidade toda ao UFSM, aquilo que eu já falei para vocês, nós vamos criar, então 20 a 50% das vagas serão destinadas a cotistas, isso a médio prazo, então a partir de 2022, 2023, isso vai ser implementado. A inovação e transferência de tecnologia, possibilitar que disciplinas sejam desenvolvidas em trabalhos em cunho tecnológico, fazer uma mescla de trabalhos acadêmicos e tecnológicos. Isso é importante, a gente vai mudar, porque até o nosso enfoque, a diferenciação básica do nosso trabalho para um trabalho acadêmico era o perfil do aluno que entrava e o tipo de produto que era desenvolvido. Mas o processo estava muito parecido. As disciplinas, apesar de elas serem focadas mais na prática, em termos de aplicabilidade, elas estavam muito parecidas com o acadêmico. E agora a gente vai fazer um diferencial também dentro das disciplinas, que é permitir ao aluno que desenvolva trabalhos dentro das disciplinas, trabalhos acadêmicos, que ele já desenvolve, mas também trabalhos tecnológicos. Principalmente ações aplicadas, por exemplo, eu vou desenvolver uma metodologia de educação financeira junto às escolas de educação básica. Tá? E ele vai lá aplicar isso, um grupo de alunos vai lá e desenvolver um trabalho junto a uma escola XYZ. Então a gente vai começar a fazer diferença na prática, dentro das disciplinas, mostrar a importância do nosso trabalho dentro das disciplinas, nas escolas, nas creches, em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar, seja no INSS, seja aonde houver a população mais carente, mais necessitada, a gente vai começar a atuar de acordo com as atividades envolvidas dentro da disciplina. Então a disciplina ela vai ter esse enfoque como trabalho final. Então eu posso desenvolver um trabalho acadêmico ou eu posso desenvolver um trabalho tecnológico dentro da disciplina. Eu já crio uma metodologia muito clara junto ao aluno, olha, produto tecnológico é isso, vamos desenvolver esse produto tecnológico, vamos criar, fazer erros e acertos, mas a gente vai desenvolver claramente esse processo. A modernização e desenvolvimento organizacional, promover a participação em digitais de agentes de fomento, iniciativa privada, visando o fornecimento. Então a gente vai aumentar essas métricas, essa modernização continua lá do passado e a gente vai incrementar esse processo. Tá? Como é que a gente incrementa esse processo? Isso é importante. Como é que a gente faz? A gente cria, a gente vai divulgar mais isso, porque muitas vezes alguns editais os professores não ficam nem sabendo, então a gente vai fazer um processo de divulgação maior e incentivar parcerias entre os professores. Tá? De um fazer um projeto e o outro poder participar, que tem um currículo, possa ter um currículo não tão competitivo como alguns professores que nós temos, e ele ser inserido aos poucos nesse projeto de agência de fomento. A gente já tem projetos grandes aqui, de 300, 400 mil reais, que já tem outros professores que não têm um currículo tão competitivo já inserido nesses projetos, e esse é um dos desafios que nós temos nas linhas de pesquisa. A gente tenta ter um equilíbrio, uma homogeneidade entre as linhas de pesquisa e fazendo uma competição construtiva entre as linhas. Fazer com que as linhas produzam mais. Então, eu tenho grupos de trabalho dentro dessas linhas, eu tenho líderes dessas linhas que incentivam essa concorrência saudável, salutar. A gente prima muito para um ambiente saudável e salutar de trabalho. Não adianta, isso aqui não é
quem perde quem ganha. Não, todos vamos ganhar. E nós precisamos trabalhar nisso, com um objetivo comum. E esta disputa salutar entre as linhas beneficia muito ao programa, tá? Em que eles vamos ver quem desafios de quem tem mais financiamento no ano, quem tem mais financiamento no quadriênio, e essas linhas são incentivadas. Tanto as outras que não obtiveram, como as que tiveram. Elas têm, vamos criar critérios de premiação dessas linhas, para que elas possam ter recursos próprios e agir prontamente para atingir dessas metas. Esses são os nossos desafios também. Os recursos são oriundos da onde? São oriundos dos cursos de fora de sede que nós capacitamos. Então a gente consegue dar um upgrade nessas linhas, incentivando os professores na sua produção em si. Tá? Incentivar o aumento do número de docentes com bolsa de produtividade de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. Tá? Nós sabemos que também das dificuldades dessa ação, por isso nós não colocamos essa ação a curto prazo, porque dadas as restrições muito grandes, principalmente do CNPq, essas bolsas, a ampliação dessas bolsas está sendo muito difícil. Mas nós temos aí 60% do corpo docente com alguma bolsa de produtividade, seja bolsa de produtividade do CNPq, seja bolsa de produtividade também do CNPq de desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, algum tipo de bolsa, DT ou PQ, a gente tem no programa. Tá? Desculpe, 42% dos docentes. A nossa meta é chegar a 60%. Tá? Chegando a 60% como? Aumentando a qualidade dos trabalhos publicados. Nós temos muito claro isso. Nós aceitamos trabalhos no Qualis A, seja 1, 2, 3 ou 4. Tá? Então, esses são a nossa meta de trabalho. Vou produzir numa B1, no BB2, ok, pode produzir com aluno, numa disciplina. Agora, os professores, para serem as melhores produções, são produções Qualis A, para todos eles, e todos eles sabem disso. Ter comprometimento com a formação de recursos humanos altamente qualificados, oferecendo turmas fora de sede. Esse é um desafio nosso, então a cada 2 anos a gente oferece uma turma fora de sede. Permitir que a turma fora de sede tenha membros da sociedade local, então, e também a nossa vaga, ou seja, nós temos 20% das vagas hoje destinadas para membros da comunidade local, porque o nosso incentivo é capacitar os servidores de qualquer organização, seja prefeitura, seja o que, mas também oferecer para a comunidade geral daquela comunidade que nós estamos trabalhando. Tá? Então temos uma meta de passar para 30%. Logicamente a gente precisa de financiamento para isso, mas a gente busca, a gente gosta de desafios. Tá? Eu acho que isso é uma característica muito forte desse programa. Nós temos professores novos, nós temos professores novos, mas maduros, tá? Novos em termos de tempo para aposentadoria, mas maduros em termos de produção científica, e temos a capacidade de fazer isso, de buscar soluções criativas. Nós precisamos ser mais criativos e inovadores, como esse programa tem sido. Desenvolver projetos para a modernização da gestão pública junto aos municípios brasileiros. Então, a gente já tem ações, por exemplo, nós temos um projeto de um professor que está desenvolvendo ação numa prefeitura, a Prefeitura de Belo Horizonte. Nós temos outro professor que está desenvolvendo uma ação em 5 prefeituras aqui da região, que chama-se Quarta Colônia. Tá? Temos professores que estão desenvolvendo ações na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós já temos isso trabalhando fortemente sobre essa questão, e principalmente modernização da gestão ambiental. Tá? É uma dificuldade muito grande, o que fazer com lixo, como transportar lixo, como reduzir o custo do processo. Então, todos esses processos estão sendo trabalhados junto ao programa, e os alunos têm se dedicado muito. Tá? Tem ações de um aluno que está fazendo nesses municípios da Quarta Colônia, que de vez em quando a gente passa e coloca as reportagens no Facebook. Muito interessante o trabalho que está sendo desenvolvido, que é um trabalho que repercute em toda a comunidade, em toda a casa. Toda a casa vai reciclar seu lixo, toda a casa está criando uma cultura de melhoria de reciclagem. Então, é um trabalho que gera um impacto social, um impacto ambiental, um impacto humano inimaginável. A gente não tem a ideia de como isso possa gerar e como isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e daquela população específica. Então, são ações assim que a gente incentiva bastante e a gente quer cada vez mais junto ao programa. Educação inovadora, garantir comprometimento e formação de recursos humanos altamente qualificados. Então, nós temos metas aqui também estabelecidas, e aqui nós temos objetivos a longo prazo, que é até 2030. Tá? Então,
obter conceito 5 na avaliação 2028 a 2030, e ter um curso reconhecido. Tá? Então nós temos incentivar a mobilização acadêmica internacional, incentivar a publicação em periódicos internacional de alto impacto com produção decente. Isso aqui a gente já tem muita coisa hoje. A gente vai começar, quando a gente está falando em administração pública, a gente tem que ter um cuidado, porque ela tem peculiaridades muito nacionais que muitas vezes a produção na língua inglesa seja interessante em algum momento. Tá? Mas a gente incentiva muito a produção internacional, a gente paga hoje aos professores para que tenham alguma dificuldade em inglês, para traduzir ou revisão do inglês. Todos os professores sabem disso, então eles têm essa facilidade. A universidade também tem editais para qualificação, para tradução de inglês e português, e esta incentivo aqui está sendo muito forte no meu programa. Porque dada a nossa política de internacionalização, dado o nosso núcleo de internacionalização que foi criado. Incentivar o número de docentes permanentes com pareceristas de revistas ou organizações internacionais. Tá? A gente tem a dificuldade, que nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, e muitas vezes o acesso a áreas como Europa e Estados Unidos é muito mais dificultado em termos logísticos do que para a gente, mas a pandemia nos mostrou que essa questão de distância ela pode ser muito bem reduzida com a tecnologia. E os professores perceberam isso hoje, perceberam essa noção hoje, e esse processo, mesmo de longo prazo, ele está sendo incentivado. Além disso, nós não podemos pensar apenas na Europa e Estados Unidos, nós podemos pensar num país que trabalhamos, nós somos um país basicamente de pobres. Nós somos um país com baixo número de pessoas de classe média alta. A nossa grande população é classe C, D e E. Tá? E nós precisamos buscar comparativos, muitas vezes, com países muito mais parecidos com o Brasil, que são países da América do Sul. E nós estamos muito próximos da Argentina, muito próximos do Uruguai, muito próximos do Paraguai, muito próximos também à África, que tem similaridades muito parecidas com o Brasil. E se eu estou trabalhando algumas questões com uma comunidade mais carente, de modo geral, eu preciso buscar parcerias com essas instituições que eu vou conseguir resultados e trocas de experiências muito mais proveitosas do que em países do primeiro mundo. Logicamente, isso não exclui que a gente tenha uma tríplice aliança, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, África e a Europa e os Estados Unidos, e que a gente possa trabalhar conjuntamente e criar grupos de pesquisa internacionais. Então essa perspectiva é muito clara para a gente, é muito clara para os professores, e a gente tem trabalhando fortemente nesse sentido. Inclusão, acompanhar e monitorar a atuação e inserção do social dos egressos da PEGOP, de forma permanente. Isso nós criamos uma política de avaliação de regresso de forma permanente, ou seja, nós estamos monitorando nossos regressos. Nossos regressos são a nossa principal propaganda junto ao programa, o nosso principal marketing junto ao programa. Porque é ele que vai dizer, olha, vai lá, fala com aquele professor, conversa, entra naquele linha de pesquisa, trabalha com aquele grupo de pesquisa, porque aquele professor trabalha sobre esse assunto, é ele que dá esses detalhes, que muitas vezes na página o candidato ou a pessoa, a comunidade geral não consegue perceber isso. E são esses egressos, principalmente, que estão ocupando os cargos de liderança nas organizações públicas, que vão estabelecer parcerias com a gente, aquele processo de cooperação, que vão permitir que a gente faça parcerias resolvendo problemas específicos. Então ele é o nosso elo principal, vamos dizer assim, com a comunidade. Então trabalhar, ou entender, ou ter uma relação próxima a esse egresso é muito importante no nosso programa. Não só para os novos candidatos, como para estabelecer parcerias e agir prontamente na solução de problemas de serviços públicos ou problemas públicos que possam melhorar novamente a qualidade de vida da população. Inovação e transferência de tecnologia, ampliar a capacidade de inovação, transferência de conhecimento e impacto do programa. Isso a gente vai desenvolver também, ampliar desenvolvimento de projetos de extensão com foco em intervenção, transformação na educação básica. Essa é uma perspectiva clara que a gente já tem, que eu já relatei para vocês. A gente vai ampliar isso a longo prazo, aumentar a produção de alto impacto. Então, a partir nós vamos aceitar somente artigos A1 e A2. Tá? O sistema que tiver em vigor índices de DH por professor, médios de índice H do programa, médios de DH por área de avaliação, a gente vai começar a trabalhar não só pelo Qualis, mas também por fator de impacto, tá? Do professor e das produções dele. Então essa é uma perspectiva também
de qualificação do corpo docente. Tá? A gente não está, o objetivo não é avaliar o corpo docente, o objetivo é avaliar o programa e nós temos que ter um corpo docente equilibrado. Muitas vezes eu tenho professores hoje que desenvolvem produtos tecnológicos muito importantes e essa mescla de quem foca mais o acadêmico e quem foca mais o profissional é que faz o PPGOP um programa muito consolidado e muito importante na região onde está trabalhando. Então, essa perspectiva é fundamental para a gente, fazer essa mescla. Tá? Então, a gente trabalha na questão da qualificação da produção acadêmica, mas também trabalha na qualificação do produto tecnológico, do impacto social que esse programa está gerando. Esse é um dos nossos desafios muito importantes. Desenvolver uma sistemática de avaliação do programa de forma contínua, transparente e acessível a toda a comunidade. A gente vai trabalhar isso fortemente, a gente vai começar a trazer e explicar isso. Um dos grandes problemas da administração pública é que as pessoas muitas vezes não entendem como é o processo de avaliação. E quanto mais mais transparente, mais acessível e quanto mais opinativo for a comunidade, melhor é o nosso processo. Então essa é uma busca constante, tá, de melhoria. Nós somos educadores. Nós não podemos tirar isso nunca da nossa mente. Nós formamos profissionais, mas principalmente formamos cidadãos e precisamos qualificar cidadãos. Não existe nenhuma política pública que não seja um processo que busque a educação dessa população. Ela só vai ser efetivamente implementada se eu conseguir educar essa população em uma determinada política pública. Caso contrário, é o dinheiro jogado fora, e nós não temos muito o que fazer com isso. Desenvolvimento local, regional, nacional, ampliar parcerias órgãos nacionais e internacionais. Gestão ambiental, promover a realização de projetos de extensão com temas de outros países. Isso é um processo importante, a gente está criando uma expertise muito grande na área ambiental, de professores que trabalham na área ambiental, principalmente os professores da linha de modernização, inovação e modernização administrativa, que trabalham fortemente na área ambiental, e a gente vai começar a estabelecer parcerias com outros países, para que possa desenvolver projetos em comum de sustentabilidade, de lixo, de gestão ambiental com esses outros países que possam ampliar, ter uma amplitude maior, um impacto maior do programa em outros países também. Educação inovadora, isso eu já relatei, passando ali na médio prazo, que é implantar e desenvolver um laboratório de administração pública, que é o nosso LAP. Tá? O nosso LAP visa aprovar a necessidade superior, divulgar o LAP junto às instituições públicas locais, aprovar convênios internacionais com organizações participantes e envolver docentes e discentes nas atividades. É como se fosse um núcleo que fosse responsável por ações mais práticas junto à comunidade local, ou seja, ações de impacto junto à comunidade local, entendendo que é um núcleo administrativo burocrático, em termos de processos, projetos, convênios a serem estabelecidos, mas é um laboratório também de incentivo a editais de extensão, incentivo a editais de impacto social e avaliar cada impacto social. É uma área que a gente vai concentrar as informações sobre impacto social junto ao programa em si. Isso está sendo criado junto com o programa de pós-graduação em administração pública, que são o nosso parceiro nesse processo, e vai ser situado aqui, nós já temos local a ser situado aqui também na UFSM. Bem, essas são as perspectivas do nosso planejamento, então nós temos 34 desafios a serem trabalhados. Tá? De maneira rápida, eu passei para vocês aqui os principais desafios, mas assim está à disposição para que vocês possam tirar mais dúvidas, entender melhor o processo, entender melhor como a gente trabalha, sabendo que nós temos um desafio muito grande de crescimento de qualificação da administração pública no Brasil. A administração pública é uma responsabilidade que nós temos de construir uma comunidade melhor. O nosso trabalho ele é diferente de outros programas que visam apenas construção de um produto, de um serviço. Não, nós mudamos ou temos o objetivo, a nossa missão de melhorar a qualidade de vida de uma população. E melhorar a qualidade de vida não é apenas como um impacto de um produto, de uma tecnologia, de um sistema, de um aplicativo melhor, mas melhorar a forma dessas pessoas verem a comunidade em si. E principalmente aproximarmos da nossa comunidade.
Esse é o nosso ponto também. Precisamos aproximar da nossa comunidade, sempre com ética, transparência e sabendo a nossa função clara, que é a função de educação. Tá? Obrigado. Vocês podem acessar dúvidas, informações que vocês quiserem com o e-mail do programa. A gente está à disposição para tirar dúvidas de vocês e apresentando outras possibilidades que a gente possa fazer também junto ao programa. Tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo, nosso planejamento do PPGOP. Esperamos, de alguma forma, vê-los aqui como alunos, vê-los aqui como futuros docentes, vê-los aqui como organizações públicas que queiram fazer parcerias e estipular parcerias junto a gente. Estamos aqui à disposição ao trabalho de vocês.